Olá, tudo bem? Então, me chamo Alan Delon. Eu estou fazendo esse projeto. A partir de setembro, todos os estudos fazer deixar Deus agir, e Deus faz mudança, faz transformação. Deus é a mudança. Não vou dizer vai ser daqui para frente, mas eu posso. Eu não tenho o planejamento de fazer isso para ficar famoso ou para levar para cá. Estou fazendo para mim. Eu vi uns vídeos falando que quando a gente escreve, igual quando a gente fala, termina, está sendo registrado. Eu determino mudanças em teoria, crescimento. E eu quero experimentar crescimento financeiro, crescimento físico, em esporte. São coisas que a pessoa pode conseguir, mas o crescimento espiritual tanto na vida, porque é esse crescimento que vai levar para novas fronteiras. É esse crescimento que vai fazer com que a gente alcance outros patamares, porque mais vale um homem cheio do Espírito, está cheio. Eu tenho os meus pensamentos, preciso financeiramente, mas eu preciso fazer de que Deus provê. Então, a leitura. E antes disso, fazer uma oração. Para mim, acaso eu sinta mais algum. Deus grandioso, Pai amado, no momento de oração, que eu tenho voz, Pai, que eu tenho ouvido, conseguir ficar, e sabemos que muitas pessoas gostariam de ter pela essas, sabemos que tudo vem de acordo com a tua vontade, sabemos que as decisões que tomamos é por conta do nosso livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio às vezes não consegue nos afundar, mas estou aqui para agradecer pela outra pessoa que eu posso ela tem cada vez que sintamos o desejo no coração de buscar Pai Espírito, pois o crescimento, Pai, pessoal a gente segue no decorrer do tempo, no decorrer da vida, e as barreiras que foram levantadas sejam destruídas, Pai, e qualquer laço, qualquer feito ou qualquer coisa que tenha sido feita negativa por outras pessoas mediante a minha vida e a vida possam estar por terra, Deus, elas caiam, Pai, que elas não chegam a nos Deus grandioso, eu venho te agradecendo, amor, eu venho te agradecendo, Pai, pelo isso, não sabemos. Eu agradeço também, Pai, pela oportunidade de estar sentindo esse ar maravilhoso. Então, por favor, concentre, cuidar de discernimento, e que aquilo que eu leia, Pai, eu possa praticar algo novo. Coisas, bem sabemos que uma pessoa que só busca conhecimento para si é uma pessoa que é como um baú cheio de tesouros, Deus. Mais vale dar do que quando a gente recebe, mas quando a gente recebe, a gente fica com aquilo só para nós, Pai. E bem aprendemos que na Tua palavra fala sobre e ajudar o próximo. E que eu consiga, Pai, voltar a ter aquele mesmo coração que eu tinha antes, Deus. Um coração que se importava, um coração que perdoava, um coração que amava. Então, Deus Todo-Poderoso, que venha tirando toda a frieza que eu estiver sentindo, Pai.
E que eu não só volte a ser como eu era antes, Deus, mas uma pessoa muito mais crente, muito mais forte, muito mais confiante, Pai, em tuas promessas, muito mais confiante em te buscar diariamente, Pai, constantemente. É o que te pedimos e já te agradecemos. Já. Eu vou fazer a leitura online, mas eu vou fazer pelo. E o que eu tenho a falar é que a gente possa estar aprendendo. Todo mundo, conforme a sua, sabe que a bênção de acordo com a fé, Quando chegar no versículo 15, eu desço um pouco. Uma revelação sobre esse ponto que eu estava na. Nunca tinha visto uma loja com o nome Gênesis e. Vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se tarde e amanhã. Esse foi de manhã e amanhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça parte seca. E assim foi. Parte seca Deus chamou de terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou muito bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Passaram-se a tarde e amanhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. No caso, Deus tinha feito a separação das águas, né? Eu acredito hoje que a primeira água que ficou para cima seja se fosse a estratosfera. A gente sabe que tecnicamente das nuvens cai o líquido, né? E é tudo uma questão de ciência, né? Porque a água que está na terra meio que evapora, fazendo com que façam algumas nuvens de chuva e essas nuvens de chuva comecem a cair água, assim, lavando a terra. E ele fez a separação entre a terra e o mar e também a vegetação, porque precisa de vida, tem que ter vida. A terra em si teria que ser os insetos, né? Minhocas, essas coisas assim que são. Eu tenho até me esquecido o nome, né? Mas são uma espécie que tem um nascimento natural. E os luminares foram o Sol e a Lua. Eu até tenho me esquecido que chamava assim antigamente, dizendo o nome como Sol ou como. E versículo 20. Ih, rapaz, não é que eu desci aqui e esqueci. 20.
E disse também Deus: Encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Então Deus os abençoou, dizendo: Sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia, no versículo 23. Agora o 24. E disse Deus: Produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem no chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher, os criou. Deus abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: Eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente em todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem-se fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Eu queria falar um negócio aqui, né, que Deus falou. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e a semelhança, ele meio que nos mostrou que tudo aquilo que ele fez não foi para ele, não foi para o Senhor. Entendeu? Rapaz. No versículo 29 disse: Eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão fruto com sementes, elas servirão de alimento para você. E no versículo 30, e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem-se fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus, ele não nos fez ser um alimento. Ele não nos fez para nos deixar largado. Muitas das vezes até eu mesmo perguntei: Pai, estou passando por muita coisa, não entendo por que está acontecendo, eu não sei como eu devo agir. E daí vem a preocupação, vem o medo, né? Vem a incerteza. E assim, muitas das vezes a gente esquece de todos os milagres que Deus fez na nossa vida. Muitas das vezes a gente esquece das coisas boas que aconteceram. A gente pensa só no agora, que esquece de enxergar ao nosso redor. Às vezes, vou dar um exemplo, eu queria comprar muito uma panela de pressão, bem grande, um dos meus sonhos, fazer direto com minha noiva. E daí, o ser grande é caro. Eu já me entristeci, porque olhar assim, pô, queria tanto comprar e, caraca, eu não consegui agora, o que é que eu faço? Me entristeci com uma coisa simples, mas quando eu me entristeci, eu não me lembrei que eu tenho outras coisas que são mais valiosas. Não estou dizendo que é pra gente dar valor aos bens materiais, mas estou fazendo uma pequena comparação. Um negócio que seria o quê? Uns R$400, eu fiquei triste por não ter conseguido comprar, mas um negócio que custa em torno de R$2.000, que é a TV, tenho. Então assim, a gente pega pequenos problemas e torna eles grandes. E com Deus, a gente consegue resolver tudo.
E assim, Deus nos fez, deixou uma garantia do tudo. E ele não pediu nada em troca. Gênesis primeiro não fala que Deus fez, ele falou, eu vou lhe dar as frutas. E eu quero que você me dê tal coisa. Não. Um pai, quando ele presenteia o filho, ele não presenteia o filho porque o filho está sendo só bom. Também tem esse porém, de você ganhar o presente porque você está sendo bom. Mas o pai sempre vai querer dar o melhor para o filho sem querer nada em troca. Conforme o filho vai amadurecendo, o pai começa a ensinar ele o valor de você ser recompensado. Então, vamos lá para o segundo capítulo de Gênesis. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizará na criação. A origem da humanidade. Versículo 4. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinham brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre. Ei, olha só. No versículo 5. Na verdade tem que ser essa parte aqui, a parte B do versículo 4. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Passar mais um pouquinho. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. No versículo 27 de Gênesis 1, fala exatamente o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem, E Deus não tinha formado o homem ainda. Então, primeiro vem a criação. Nossa, eu nunca tinha prestado atenção nisso daí. Primeiro vem a criação. Vamos dizer assim, primeiro vem aquele momento de fé. Eu profetizo em minha vida que eu vou conseguir me tornar um grande empresário, um grande investidor, entendeu? Um grande médico. Primeiro, a palavra é lançada. Quando a gente determina os nossos planos, como eu falei no começo, quando a gente escreve, a gente sabe o que vai acontecer, porque a gente determinou uma trajetória. E assim, Deus tinha falado sobre o homem, sobre as plantas, sobre os vegetais, os frutos, os animais aquáticos, os animais terrestres, os animais que voam a terra. Porém, no segundo capítulo, depois que Deus passou a semana todinha construindo tudo, 6 dias no caso, no sétimo ele descansou. E na semana seguinte, passou uma semana inteira trabalhando, na semana seguinte começou a gerar os resultados. O versículo 4, na parte B, fala bem assim: quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Não havia uma pessoa responsável para cuidar daquilo ali, para poder fazer acontecer.
Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Depois que Deus formou a base, né, teve a fórmula ali, entendeu? Assim, um modelo, né? Ele deu vida, ele deu o sopro de vida, ele deu o botão de start, assim fazendo com que o homem conseguisse ter vida, né? Como fala aqui, ser um ser vivente, ligar, funcionar. Versículo 8: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formará. Deus deixou tudo preparado. Deus não disse que estava tudo pronto, né? Isso fala que quando a gente, isso daqui serve como lição para quando a gente pedir as coisas a Deus, né? Ele preparar o local, entendeu? E dizer assim, ó, tô te entregando as ferramentas, né? Ferramentas, e quero que você comece a gerar vida naquele local, gerar resultados. Deus, até onde eu me lembre, ele nunca falou, vá para tal lugar, né, faça tal coisa que já está pronto. Ele lhe coloca em condições de realizar. Entendeu? Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente acha que tudo é de mãos beijadas, né? Tipo, Deus, eu quero comprar um carro. Um carro. Mas eu quero que o Senhor me dê. Pô, Deus vai me dar um carro, não vou pagar nada. Não, não é assim. Pode até ser. Entendeu? Deus pode usar outra pessoa para abençoar. Mas Deus dá a oportunidade. Deus dá a oportunidade para a gente ir atrás do nosso. A gente se perde no pensamento de que Deus dá tudo pronto de mão. Mas não. Tem um versículo que fala que todo sacrifício é digno, todo trabalho é digno do seu salário. Então, assim, Deus, em momento algum, Ele chegou e nos deu coisas. Ele faz a gente passar por provações. Ele faz com que a gente passe por circunstâncias para se tornar merecedor daquilo. Quando Deus preparou a terra e tinha plantado um jardim, entendeu? A gente sabe que quando é plantado, ele tá lá, as sementes estão lá, só que a gente tem que estar cuidando. E a gente tem que fazer aquela mudança de que, quem já plantou sabe. Você plantou em um local, não tá dando fruto ali, você tem que arrancar a semente, entendeu? E colocar mais pro lado, colocar em outro canto. Isso tudo é um trabalho. Até você aprender isso, né, você vai ter errado inúmeras vezes. Mas quando Deus preparou o jardim para Adão, como aqui a gente leu, a gente não vimos em lugar nenhum Deus falando assim que Adão já tinha uns dotes, né, de agricultor. E num momento, né, Deus falou assim, não, ele já vai nascer, já vai ser feito, na verdade, já sabendo de tudo. Então, assim, outra coisa que a gente vale observar é que Deus fez um homem. A gente sabe que tem diversas comparações hoje em dia entre o homem e a criança. A criança, ela sofre. A criança, ela chora muito. O homem não. O homem, ele já é forte. Ele aguenta muita coisa. Passa por... sem se queixar. Tem muita gente que fala bem assim que o homem ele sofre muito porque o homem é batalhador, é muito cobrado constantemente. Mas quando Deus coloca uma oportunidade em nossas vidas, Ele não vai entregar já o diploma para você, Ele vai lhe dar a oportunidade de você conseguir conquistar aquele diploma. E se Deus lhe deu a oportunidade, quer dizer que você consegue. Quer dizer que você tem que perseverar. Pode tudo. Pode ficar com medo, não pode desistir. Vale até para mim. Muitas vezes eu desisti, achando que eu não conseguia. E é até engraçado porque quando minha noiva estava na faculdade, ela dizia que ela existia. Eu falava, não, se você... E Deus deu essa oportunidade.
E no versículo 9: o Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilah. Rapaziada, vou errar aqui, pronúncia com... onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem bélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush e Gion, é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Vou dar uma pausa pequenininha. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Muitas das vezes, quando eu estava em uma igreja, as células eu amava, todas elas. E daí o meu antigo líder, ele falava o seguinte: que Deus, ele coloca pessoas em nossa vida pra gente cuidar. Entendeu? E cuidar e cultivar. Cuidar é quando a gente dá os preparos para que ele possa crescer. E cultivá-lo é estar sempre alimentando. Dizer que a água é um alimento, está sempre alimentando, todos os dias alimentando. E muitas das vezes as pessoas se afastam porque a gente só começa, esquece de alimentar. E a gente sabe que um grande exemplo é um bebê. Ele só vai comer se a mãe for amamentar ele. Se a mãe não amamentar, ele não vai comer, ele vai chorar. É o momento que ele não pegar. Então assim, hoje eu entendo que quando o meu antigo líder falava que a gente devia cuidar novos das pessoas e ficar sempre próximo, ficar sempre junto, é cultivar. Porque assim, quando a gente começa a falar de Deus na vida de uma pessoa, a gente começa a plantar uma semente. Quando a gente planta, a gente começa a falar cada vez tá cuidando. Aquela planta germinou, ela fez o seu brote. E a gente para de dar atenção, a gente para de falar, a gente para de ajudar aquela planta, ela pode morrer. Se estiver na época que chove, ela vai viver, mas ela não vai conseguir crescer de forma normal, natural. Ela pode crescer com alguns problemas. E por isso que a gente tem que estar cultivando, a gente está cuidando das vidas. Hoje, eu fico triste porque eu podia ter feito mais no passado. Mas isso me serve um dia de lição que eu podia fazer diferente. E logo em seguida, de tudo que Deus fez para o homem, ele só fala uma coisa. Ele fala que eles podem comer de qualquer fruta, qualquer árvore do jardim, mas não é para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Isso aqui não tem como ser evitado. Porque tudo acontece de acordo com o que é, de acordo com o que Deus já planejou. Aqui, mostra o quanto que a gente consegue ser grato. Porque olha o tanto de coisa que Deus fez para o homem. E não pediu nada em troca. No final ele falou que a gente pode... Ele deu uma permissão para a gente pedir tudo. Porém, uma cláusula lá. Você não pode fazer tal coisa. Ele colocou um limite pequeno. Um limite pequeno. Se levar em consideração o tanto de frutas que tem hoje no mundo,
O quanto de coisas que a gente pode comer hoje no mundo nem se compara a uma. É tipo pegar 999 milhões, 999 mil, 999 e uma. Uma coisa só. Às vezes é só uma coisa que a gente não pode fazer, a gente faz que a gente. Isso vale para todo mundo, até para mim. A gente se perde no pensamento de que a gente pode fazer tudo. Às vezes a gente não consegue receber nossa bênção porque a gente fez tudo certo, jejum, oração, leitura. A gente agiu conforme os padrões cristãos. E daí porque a gente esquece de falar Não quer dizer que vai acontecer. Deus sabe que a gente é falho. Mas quando a gente está em um preparatório, pode perder um teste. Você não pode errar nada. Termina perdendo. Erra nesse da vida. Mas diariamente. Vamos dizer que pensar na verdade. Nosso dia poderia ter sido muito melhor se a gente acertasse. A imagem assim a gente. E dando continuidade aqui. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie lhe corresponda. E veio a mulher. Com o irmão, ele falou bem assim: é lindo, né? A minha noiva é companheira. Eu falo, pô, queria comer o lanche, não tem. Eu gasto mais, né? Ela fala, vai pedir o quê? Falei bem assim ontem. Tá fechado, mas amanhã pede 2. Eu falei, eu como quando eu chego. Então assim, ela vai chegar tarde, eu posso pedir cedo, poderia comer e poderia só deixar guardado dela. Aí você vê o tamanho da importância que ela deu pedido meu para um desejo. E assim, eu poderia comer qualquer outra coisa. Escolhi uma. E ela me deu. Ela me ajudou a ter uma oportunidade. Me deu uma solução. A mulher, hoje, tenho total certeza que a mulher ela nos ajuda a resolver os nossos problemas. O homem, ele só é bom lidar com problemas práticos. Com problemas que são de agilidade, né? Tipo, presente, agilidade presente. Aconteceu uma coisa agora, eu já vou lá e resolver um pneu. Ele deu um pneu do carro, furou. O homem vai lá, pega o step, macaco, levanta o bicho e troca. Já a mulher, ela consegue trabalhar, ó. Aconteceu isso. Então assim, eu não me sinto mais só desde que eu glória a Deus. Então, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o Senhor deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é uma dos meus ossos, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada minha mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. É aquela história, Deus tudo planejado pra gente. O Senhor Deus declarou, foi como eu falei, quando a gente fala, a gente escreve, poder aquilo ali para traçar também. Deus declarou, né, que não é bom que um homem esteja só, e vai falar para ele, e fará para ele alguém que vai auxiliar ele, entendeu? E assim, Deus não fez de imediato. Deus esperou o homem trabalhar, entendeu?
para depois Deus pegar e fazer, dar a sua bênção. E quando Deus fez a Eva, ele poderia ter pegado um barro, feito, fez o Adão, o homem. Mas eu penso assim, e é do nosso desejo, é uma coisa que sincroniza com a gente, entendeu? Vou dar um exemplo. Digamos que Adão ele estava orando. E assim, Adão começou a se esforçar quando ele viu que todos os animais tinha uma fêmea. Os animais estavam em casal. Alguns animais como o leão, leoa, tem essa diferença no nome. Outros animais, assim, macaco macho, macaco fêmea. Ou um cachorro macho, um cachorro. E daí ele viu que tinha uma diferença ali que precisava também, né? Mas eu não via que ele pedia a Deus. Mas Deus sabia do coração dele. Deus sabe do coração. Deus fez alguém que iria não só se identificar, mas que iria ter mesmo. Então assim, é o mesmo propósito, o mesmo pensamento. E tem que procurar pessoas. Se a gente não procura, a gente não consegue ter uma vida feliz. É medo antigo casar com a mulher. Eu conheceria num bar ou numa festa, ou algo relacionado a casar. Porque foram coisas que eu na vida, pessoas próximas, casando e se separando porque não tinha pensamento, não tinha foco. A melhor coisa que a gente pode fazer para pessoas que têm o mesmo planejamento de vida, da mesma fé, da mesma crença. Porque no momento que um duvidar, o outro vai estar lá para ajudar. O outro não vai incentivar a fazer coisas erradas. Então, eu tiro por visão isso. O homem, a mulher foi feita da costela de Adão. É do meu osso, mesma carne. A gente tem que ter uma pessoa que tem o mesmo foco. E o homem disse à mulher, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eles estavam totalmente expostos. Vamos dizer que a roupa nos deixava expostos, um ao outro, mas não sentiam vergonha porque não viam maldade, não tinha pensamentos como a gente tem, religiosos. Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: porém, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Tá vendo como é que começa? Aqui a gente pode usar muitas analogias, a gente pode mudar. Não mudar, né? Mas dá muito um exemplo. A cobra, né? A capeta lá foi e falou. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim? A cobra, ela estava observando no momento que Deus estava colocando aquela cláusula lá, entendeu? De benefício. Você tem todos esses benefícios, mas se você fizer tal coisa, você perde. Então assim, ela estava presente, ela foi tentar, entendeu? Ela foi tirar um proveito, né? E colocou um porém, né? Uma dúvida. Um exemplo que eu posso usar para isso. Eu estou num relacionamento e eu tenho amizades. E falo o seguinte: sempre tem aquela pessoa que fala assim, se a pessoa entrar aí, a pessoa... Você fala, não, se tiver fraco, algo do tipo, a mente fraca, sim. Eu pensei, e por que não fez isso? Porque eu vou perder meu relacionamento, tudo vai mudar. Muda nada, pô. Eu já traí, ela não soube, estamos bem até hoje. Entendeu? Nada é escondido aos olhos de Deus. E Deus não gosta de ver os seus filhos sendo iludidos, Ele mostra.
Isso aqui é tão comum hoje em dia do pessoal achar que as coisas que eles vão fazer não vão ser descobertas, que não vai ter nenhuma reação. Toda ação tem sua reação. Tudo aquilo que a gente faz, como algumas pessoas falam, vai voltar pra gente. E a gente não pode acreditar em pessoas que vão fazer com que a gente caminhar. A cobra aqui, ela falou que não. A mulher teve dúvida. E daí a dúvida faz com que a gente comece a agir, né? Fazer aquilo ali, achando que, não, eu tive a segurança e que não vai acontecer porque já falaram para mim pessoas que fizeram. Mas aquelas pessoas, ela não é você. Ela não tem Deus na vida. Ela não tem, a outra pessoa que está com ela lá pode não ter Deus na vida. Eu falo no sentido de estar buscando, porque Deus é presente na vida de todo mundo, mas é Deus presente ali, vamos dizer assim, entendeu? Vou dar 2 exemplos, um casal cristão e um casal de pessoas que costumam ficar traindo um ao outro. O casal cristão, se um erra, Deus revela para o outro, porque está constantemente orando. Já um casal que faz as coisas erradas, eles podem até ver, mas eles não vão dar a mínima, né? E vão terminar se separando, só vão pensar nisso, ou querer continuar fazendo mais coisas erradas ainda. E Deus sabe que no dia em que eles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Deus, ele fez o homem ingênuo. Ele fez o homem sem passar pelas coisas de ação e consequência. E daí Deus sabia que na verdade não sim, né? No dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. Deus já sabia que eles iam comer, né? E assim, Deus, ele nunca fez com que removesse só as coisas ruins da vida. Tá lá. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, teve uma visão, se interessou. Parece ser bom. Era atraente aos olhos. Além disso, desejável para dela se obter discernimento. Ela viu que poderia ser bom. Ela enxergou com os olhos que era bonito. E ela pensou, eu eu vou ser mais independente. Ela tomou, comeu e levou para outra pessoa, né, que sabia que não podia fazer. Infelizmente, a gente termina errando, levando a outra pessoa lá também. A Deus também. Às vezes a gente diz mais à frente, torna em ateu. Os olhos, não vai no Velho Testamento. Arranque-o. Sua mão fizer pecar, arranque. Os mais vale entrar sem um olho, sem um braço. Céus, do que ficar por causa. E Deus, ele não estava praticando o perdão que a gente vai ver mais. Porque isso tudo aqui tinha que acontecer. A gente tinha que entender o valor do perdão. Porque se Deus só perdoasse, ele dizia, não, somos ingênuos, erramos uma coisa, Deus perdoou, amém. Fica de boa. Mas tem todo um sacrifício para poder vir a parte do perdão. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas para cobrir-se. Ouvindo o homem com a mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore
e eu comi. Um botou a culpa no outro. No caso, um jogou a culpa pro outro, né? E o Senhor Deus perguntou, então a mulher que foi que então perguntou a mulher, né? Foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ninguém assumiu a responsabilidade. Eu fiz. Perdoa. Desculpa. Eles não sabiam o que era pedir. Não sabiam o que era pedir perdão. Eles sabiam o vocabulário todinho, mas eles não sabiam a importância dessas duas coisas. Entendeu? Um disse que não foi, jogou a culpa pro outro, o outro pegou, disse que não foi, jogou a culpa da serpente. Entendeu? E assim, quando Adão fala que foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi, sabe assim, eu errei, pai, eu pequei porque indiretamente, porque o Senhor me deu essa mulher. O Senhor colocou ela em minha vida, né? As ações, ela vem de acordo com aquilo que a gente pensa. As coisas da nossa vida acontecem de acordo com aquilo que a gente imagina, daquilo que a gente vê. Um exemplo, se eu roubar no meu trabalho, eu vou ficar cada dia mais rico. Mas se eu mentir no meu trabalho, eu vou ser uma pessoa mais destacada, né? Porque, eu digo de uns feitos que eu nunca fiz. Quando vem a realidade. Eu conheci um famoso. Eu conheci o The Rock. E quando o The Rock eu ouvi falar sobre mim, E daí o Senhor, né, Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Isso aqui já estava. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. A mulher, ela foi feita para auxiliar o homem. Aqui, o castigo que Deus deu foi a dominância. Hoje em dia as pessoas falam que isso é machismo. Vai falar: eu vou consultar o meu marido. Só que eu falo direto. A mulher, eu aprendi com ela, tem um pouco de persuadir e manipular. Persuadir para tomar decisão, manipular para fazer qualquer coisa. O que a Eva fez foi meio que uma manipulação. Ela não falou: eu comi, eu achei bom, tô vendo diferença e tal. Ela foi lá e falou: come também. Se o homem não concorda, eu sou cabeça. Muitas das vezes eu entro em discussão com a minha noiva. Ela fala: não, porque eu não acho melhor, que não sei o que. Ela fala: não, se você achar que é melhor, faz aí, eu não vou falar nada. Quando ela fala isso, eu nem arrisco. Quero comprar uma coisa: ei, Saneta, tô querendo comprar tal coisa. Ela: não, acho melhor não, melhor tal. Ela indica outra coisa. Eu falo: não, mas eu quero essa. Ela: não sei. Eu: não, mas eu quero essa. O que tu acha? Eu fico procurando a aprovação dela, né? E daí quando ela fala: não sei, você quem sabe. Eu não falo mais nada. E quando ela fala: não, eu também acho bom, sei lá, você acha que vai dar certo? Ok, vai dar certo. Então faz. Meteu louco, né? Se der merda, se deu merda. Lá decidimos junto, porque é a decisão dos dois que conta. Então tem uma diferença entre dominação, né, submissão assim por completa, né? Tem também na Bíblia falando sobre pessoas que cresceram grandemente com a ajuda da mulher e pessoas que regrediram por conta. Então assim, a gente deve ter cautela quando a minha noiva, se eu vou pagar as contas, fala assim: eu vou ficar devendo. Ela faz questão, eu vejo, né, ela fazendo: não, eu errei aqui a conta, você só tem que mandar X valor. Eu falo: não, tem que mandar tal valor.
Às vezes eu vou lá e já pago logo a conta, né? Não falo com ela para dividir nem nada, os meus cartões, tudo é dividido. Ela fala bem assim, e o teu deu quando? Já paguei. Não, tem que ver quanto deu. Eu falei, não, mas já paguei. Não, mas tem que ver quanto deu. O combinado é isso. Eu falei, não, eu lhe ajudo e eu me viro. Não, você me ajudou, tem que lhe ajudar também. Não importa se sua conta é mais cara que a minha ou a minha é mais cara que a sua. Dividir é dividir. É dividir. Aí às vezes ela fala assim, vamos comer tal coisa, eu tô sem dinheiro. Vai, eu compro, não tem problema. Tô em casa, esses dias ela falou bem assim, se quiser comprar alguma coisa, pode pegar o meu cartão. Eu falei, não, eu tenho um limite. Quem não vai dividir? Então, ela me influencia a fazer as coisas boas. Ela não me manipula para poder fazer as coisas. E quando eu faço algo de errado, ela mesmo me corrige. E assim, o melhor presente que eu pedi já a Deus. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E se existisse, não foi comentado, né? E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é do pó, e o pó voltará ao pó. Porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupa de pele e com ela vestiu Adão e sua mulher. Deus castigou, Deus puniu, mas em momento algum Deus mandou eles separados, porque saberia que o homem ia ter dificuldade, o homem ia sentir frio, ele e a mulher. Então Deus ainda deu um presente, mesmo que as pessoas dissem, não, só vestiu besteira, mas hoje em dia a roupa é um sinal de proteção para a gente, é um sinal de segurança. A gente está com frio de botar um casaco, a gente se sente quente, se sente seguro. Se a gente fica andando no frio, fica... Você pode ver que o que é mais comum é ficar encolhido, né? A posição de tô desconfortável, tô com medo, tô inseguro. Então disse ao Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Vou voltar um pouco. Vou só voltar um capítulo. Ele fez o homem. Isso aqui, E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu nunca tinha reparado nisso, eu achava que era uma só. No versículo 3, já no final, agora o homem se tornou como um de nós. Deus está falando como um de nós, no plural. Conhecendo o bem e o mal, não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Então, assim, ele teve um ciclo assim, né, que é o envelhecimento e a morte. Mas, caraca, eu nunca tinha prestado atenção nisso, né? Eu acho que tô um pouco mais atenta. E, nossa, eu fiquei uma descoberta, né? Tipo, muitas vezes, caraca, como você não sabia disso e tudo, mas eu mesmo nunca tinha prestado atenção nisso. Existia duas frutas, né? A do conhecimento, do bem e do mal, e a árvore da vida, né? Que vai nos deixar assim permanentemente, né? Vivos.
Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual foi tirado. Ah, e outra coisa que vale pensar, né? Eu na cabeça. Imagina só, você tem o conhecimento do bem e do mal, e você tem o seguro que vai fazer com que, tá? Tem a segurança que você pode fazer de tudo, que não vai ter castigo. Porque o homem ele pode conviver com a dor. Pode. Mas ele não consegue ser. Imagina só se ele, eu penso assim, ele come o fruto da vida para sempre. Todo mundo fazendo o que bem entende, porque sabe que não vai ter castigo. Hoje em dia o ser humano tem medo de morrer, porque a morte é o cristão raiz não tem medo de morrer. É glória. Então, Deus, nesse momento, ele estava falando que ele não podia comer isso daí também. Colocou ele para fora. Depois de expulsarem, e por isso Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar do solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Deus não só colocou ele para fora, como colocou seguranças, porque o homem poderia voltar lá. Adão, ele conhecia o caminho. Às vezes a gente pensa assim, né? Por que Adão não pediu perdão? Por que Adão não pediu desculpa? Como eu falei mais cedo. Atrás um pouco. Porque ele não sabia o valor disso. E quando a gente, hoje em dia, depois da morte de Jesus, tudo ter sido quebrado, quando a gente peca, é perdoado. Antigamente, as pessoas quando pecavam, julgaram até o e não iam para o céu. Assim diziam as pessoas. Depois da vinda de Jesus Cristo, da morte dele, quando a gente pede perdão, Deus ele perdoa o nosso pecado e joga no mar. Então, Adão ele sabia o caminho de volta para ele poderia, sabe? Dizer que é difícil a vida lá fora, arrepender. Ele tinha o conhecimento do bem e do mal, mas ele não escolheu praticar. Ele só aceitou o castigo e foi-se embora. E assim, até penso que os dois viram muito Adão e Eva, né? Que Adão falava, tá vendo, mulher, agora estamos sofrendo por causa de você. E ela, não, porque eu fui iludida. Mas enfim, pessoal, essa foi a leitura de hoje, 3 capítulos, né? Quase 1 hora. E eu espero continuar. E as mudanças. Eu tenho a dizer aqui, muito feliz fazer essa ação, fazer agora onde possamos, né, aprender com a leitura, botar na cabeça, né, entender que algumas coisas a gente não pode impedir, mas a gente pode se redimir. Entender que a gente, Deus, e tudo que existe na Terra foi Deus que nos deu. Hoje a gente tem que ter o benefício do merecimento. Mas temos que ser. E assim, em momento algum Deus falou que se afastou. Depois que ele teve o meu do fruto do conhecimento. Quando Deus saiu do Éden, assim, pelo que eu entendi, ficou vigiando o homem. Quem sabe que Deus ele é onipresente, onipotente. Assim, ele tem poder para fazer tudo, ele está em todo local, mas ele estava focado diretamente na vida de Adão e Eva. Coisa que a gente fala sobre.
sacrifícios também, né? Fazer uma oração agora nisso. Deus grandioso, Pai amado, eu não para agradecer pela aprendizagem, não só eu como a outra pessoa, para que nos próximos dias a gente possa falar de acordo com o que eu espero de nós, de acordo com o modelo. Então, Deus Todo-Poderoso, eu já te peço, que essa palavra ela fique queimando as desejos grandioso, que eu possa honrar um projeto de crescimento. E foi como eu falei, Pai, eu não pretendo ir para ninguém, mas caso assim possam de viagem. Deus, eu venho te agradecer. Em nome de Jesus, peço de até.